Olá você, é um prazer tê-lo conosco aqui para darmos início à nossa primeira semana contábil da WTTI Sistemas. Me chamo Jacob Oliveira, sou analista de sistemas aqui na WTTI e o objetivo desse evento é levar conhecimento ao nosso parceiro contábil, assim como os nossos clientes. A gente vai estar disponibilizando para vocês um bate-papo muito bacana em podcast, lives, vamos ter publicações de apoio, né? Espero realmente que você goste desse material todo, porque a gente preparou com muito carinho isso para vocês. E para a gente dar o nosso pontapé inicial, temos aqui, abrilhantando o nosso evento de abertura, meu amigo Sidney Hess, advogado, professor físico-tributário, e ao lado dele, o senhor Victor Cochella, que é o CEO da WTTI Sistemas. Sejam muito bem-vindos e sintam-se à vontade. Legal. Posso começar, Victor? Por favor. Então, vamos lá. Apresentações iniciais. Bom, antes das apresentações, gostaria já de deixar registrado aqui meu agradecimento pelo convite. Bem honrado aí, primeiro na pessoa do Jacob, né? Já é parceiro nosso aí no voluntariado, mas aí estendendo para a WTTI e para o Victor aí os agradecimentos. Obrigado. Apresentações iniciais. Meu nome é Sidney Hess, eu sou advogado sócio proprietário da Frazão e Hess Advogados Associados, sou consultor e professor na área tributária, zona de conforto, né? A gente acaba, como a gente faz um atendimento empresarial, a gente acaba abarcando aí as várias áreas do direito em prol do empresariado, mas a zona de conforto acaba sendo a parte fiscal, a parte tributária, até pela história da gente com a contabilidade. Lá em 2000, a gente estava conversando nos bastidores aqui, lá em 2000, né, quando a gente embarcou esse projeto como contabilista na saudosa Buscar, né? Trabalhei numa das empresas da Buscar, HVR. Então, quando veio esse projeto para a gente de trabalhar com contabilidade fiscal, eu fui levado ao erro que muito iniciante nessa área é levado, que é achar que estudando mais a legislação tributária ia diminuir as dúvidas, né? Então, fui buscar lá meu curso de Direito pensando nisso. A ideia inicial foi essa. E aí, o resto da história, para quem acompanha a legislação, já a gente vai tentar externar um pouquinho disso no nosso bate-papo. Vocês já sabem que quanto mais a gente estuda, mais as dúvidas vão aparecer, mais posicionamentos contrários ao nosso entendimento vão aparecer e a necessidade, então, da gente discutir um pouquinho a respeito. Mas isso, vamos ser sinceros, né? Isso que tu está falando é porque você foi para fora do país, você estava no sul da França fazendo a Cordon Bleu, né? Não no Brasil. Não no Brasil, na Cordon Bleu da France, né? Então, seja muito bem-vindo. Legal. Olá, Sidney. Mais uma vez a gente podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, com os demais. Já tivemos em outra oportunidade, é muito bom estar com você novamente, poder adquirir um pouquinho de conhecimento sempre que a gente está do lado do Sempre, né? Sempre, né? Transpira o conhecimento na Sim, parte de legislação, ali é legal isso. Meu nome é Victor, sou fundador da WTTI. Há 15 anos atrás eu achei que poderia ser feito algo diferente na área de sistemas e acabei fundando a WTTI. Que bom que os anos passaram e eu pude ter comigo pessoas que pudessem fazer algo diferente mesmo, né? Porque Jacó, toda a equipe aqui que está organizando esse bate-papo dessa semana, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Sidney, por aceitar o desafio de estar iniciando a semana com a gente. O primeiro evento da semana, aquele friozinho na barriga, aquele negócio. E para a gente também, né? Para a gente é o primeiro evento dessa natureza, né? Então, para a gente é um aprendizado também, né? Que a gente está iniciando aí, mas acredito que o pessoal vai aproveitar bastante isso. Esperamos isso. E qualquer dúvida, qualquer sugestão para uma próxima edição, fiquem à vontade de nos contactarem. Maravilha. Então vamos lá.
Nosso assunto inicial vai ser o quê? Não poderia ser menos do que atualizações legais e a importância de manter atualizada as informações dos seus clientes. Então, abrindo o nosso bate-papo, Sidney, estratégias de fiscalização, autorregularização e o perigo na interpretação das alterações legais. Vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente destrinchar esses 3 mini tópicos, né? Eles estão sempre interligados. Começando pelo meio ali, né? Começando pela questão da autorregularização. Então, o que seria a autorregularização? O próprio contribuinte buscando a sua regularização fiscal, o próprio contribuinte buscando o pagamento dos seus tributos, né? Então, no primeiro momento, até para o leigo, isso pode parecer para ele uma utopia. Como assim o contribuinte indo ao encontro dos tributos? Isso é possível? E aí é que entra a ideia das estratégias de fiscalização, né? A gente vem estudando isso, vem trocando muito informação, até mesmo com os acadêmicos em sala de aula, trocando experiências dentro das empresas, e a gente sente que o fisco, a cada dia, ele passa a ser mais estratégico quando o tema é arrecadação. E não poderia ser diferente, né? O próprio fisco de Santa Catarina traz aí para a gente uma estatística de que para 500 auditores fiscais, eles acompanham 300, salvo engano, aí 300, pouco mais de 385 mil empresas. Então, isso, para acompanhar no modelo antigo, onde cada fiscal teria que estar fazendo essa auditoria dentro dos seus contribuintes, fica um negócio assim inimaginável. Então, o que acontece? A fiscalização passa a ser estratégica, eles começam a desenvolver ferramentas através de divulgação interna, onde o próprio contribuinte se vê numa situação de que é melhor eu me regularizar o quanto antes, porque fazendo isso, menos problema eu vou ter. Se a gente quiser utilizar pequenos exemplos, formatos de trabalho, hoje, para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina a gente tem ali os grupos especiais, os grupos que trabalham de forma específica em determinados temas. Hoje a gente tem um grupo de discussão interna lá na fiscalização, onde eles vão falar sobre substituição tributária, vão falar sobre máquinas de cupom fiscal. Então, é um pessoal, um grupo pequeno de auditores fiscais, mas que desenvolvem ali troca de informação, experiência, know-how das mais variadas aqui possibilidades de auditoria, de impulsionamento, né? Eles usam muito o termo, a Receita Federal gosta desse termo, né? Incentivo à autorregularização. Então, veja, a gente está falando de pagamento de tributo e usa um verbo de incentivar. Por quê? Porque a dinâmica é essa, a dinâmica é do companheirismo, da camaradagem, do auxílio, né? Então, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho de malha fiscal, que é justamente isso, é a fiscalização, fazer uma auditoria na tua empresa, te mostrar aonde tu está caminhando para o lado errado e te trazer para o caminho certo. A problemática disso está no nosso tema de hoje, tá? Não chega a ser uma problemática, mas isso traz algum desconforto lá para o nosso contribuinte, né? Para o nosso cliente, no sentido de que se altera uma legislação, né? A gente já tem ali um curto período para avaliá-la junto com a nossa equipe técnica, mas enfim, se altera uma legislação e eu não tenho, enquanto contribuinte, certeza de como agir frente àquela alteração de legislação, porque o próprio órgão fiscalizador, que é que vai me fazer a cobrança, ele pode esticar um pouquinho o entendimento daquela legislação. Para isso a gente tem vários exemplos aí acontecendo pertinho da gente. Vai acontecer aqui de eu ser repetitivo nos exemplos com Santa Catarina, porque para mim é o órgão que mais atua estrategicamente no país. Então, usando um exemplo de Santa Catarina aqui na interpretação da legislação, a gente pode, que não partiu só deles aqui, né, mas enfim, que estão atentos, no cálculo do ICMS. Para quem já milita na área, atua na área, vai lembrar que há uns tempos atrás, de 7 anos para cá, a gente vem rediscutindo, por exemplo, o cálculo de diferencial de alíquota de ICMS. A gente vem discutindo partilha de ICMS nos diferenciais da venda lá. Né? Hoje a gente tem aquele diferencial que a gente paga
na venda para um não contribuinte, consumidor de outro estado, para a gente não entrar muito no mérito técnico aqui, mas enfim, é uma diferença na venda que a gente paga. Que quando saiu a mudança lá em 2015, nada mais seria do que a gente dividir a alíquota que está sendo tributada naquela venda. Parte para a origem, parte para o destino. Então, quando a gente vê essa mudança, né, o que o leigo ou aquele menos preocupado vai imaginar? Tranquilo, é a mesma tributação, a gente só está dividindo. Mas aí vem a prática, essa danada, a parte de procedimento, a parte de tecnologia, como é que a gente vai botar isso em prática? E aí começa, né, ao ponto da gente ter, eu lembro até hoje, num evento aqui em Joinville, pelo Sindiconte ali, onde a gente teve que fazer um flip chart, o cálculo do diferencial de alíquota por dentro, e do outro lado da sala, na mesma sala, o cálculo por fora. E tendo que falar para o pessoal do TI, se preparem para esse cálculo e para esse. Porque dependendo do estado, eles vão cobrar de uma forma ou de outra. Isso foi de meados de 2015 até dezembro de 2015. E a mudança era para acontecer quando? Quando é que TI deveria deixar implementado o sistema? 1º de janeiro de 2016. Estava na última quinzena de dezembro, discutindo ainda como faria um cálculo que já estava definido numa lei de 1996. Eu lembro disso porque a gente fez um evento no Cefígio sobre isso também. Perfeito. Não, a gente passou, o ano de 2015 foi um ano ímpar assim, a respeito de diferencial. Né? Porque quando eu estou menos antenado com estratégia de fiscalização, tá tudo muito tranquilo para mim. Eu tenho uma lei federal do ICMS, portanto que vale para o estado todo, que é a Lei Candia, que já me dizia como é que eu faço o cálculo de ICMS. Né? Diferencial de alíquota de ICMS é ICMS. E a gente tem que voltar num tema. E a gente descobre que a gente voltou no tema por quê? Porque fazendo, pela interpretação da legislação da fiscalização, esse valor de ICMS aumentaria. Tá? Mas como qualquer boa estratégia, o foco não era aumentar ou diminuir, o foco era fazer corretamente conforme a legislação. E além disso, teve todo aquele processo da partilha com escalonamento, né? Começou com 80% origem, 20% no destino, e assim, a cada ano mudava o percentual, 20% agregava para o destino. Até que no final de 5 anos... 3 anos, foi 3 escalas. Não. Até 2019. Foi 80, 20, 60, 40, 40, 60, 80, 20, 80 e 0 e 100%. 2018, 2019, 100%. Perfeito. 5 anos para poder passar esse default tudo para o estado de destino. Eu sei porque teve alterações na norma técnica de emissão de nota, e aí, como tu falou, tinha estado que o cálculo é por dentro, outro cálculo por fora, eles davam dupla interpretação na emenda constitucional 87, que era justamente a questão do default, e ali a gente apanhou feio mesmo. Sim, e os estados queriam esse cálculo aberto dentro da nota fiscal eletrônica. E não era só isso, porque esse cálculo, onde é que caía esse cálculo? Na ST também? Também. Santa Catarina descobriu aqui, por exemplo, saiu uma normatização recente até a respeito do diferencial de alíquotas do consumo, aquele da compra. Uhum. Quando eu compro ativos imobilizados e consumo de fora do estado, chego aqui eu complemento a alíquota, né, da interna para interestadual lá. Então Santa Catarina recentemente normatizou isso, mas já respondia por consultas dizendo que o cálculo é por dentro. Então veio um comunicado recente, e veja, por que a gente está falando em comunicado? Porque não é alteração de legislação, e aqui que é a ideia do perigo. Por que perigo na interpretação? Porque apesar da legislação tributária, assim como as outras legislações, não poderem agir de forma anterior, né? Tem que ter sempre da mudança para frente, quando a lei interpretativa, o 106 do CTN lá diz que pode sim retroagir, porque ela é meramente interpretativa. Então, olha a pegada estratégica. Então, eu não estou mudando, eu só estou voltando numa lei de 96 e reinterpretando. Ou seja, fazendo com que os meus contribuintes façam de maneira correta. Então, essa filosofia, a filosofia da estratégia de fiscalização sempre vai ser excelente e dentro da lei, tá? Não tem problema nenhum nisso. O que a gente está tentando expor aqui, né, para quem está assistindo a gente, é justamente isso, é que isso vale para os dois lados. Então, o contribuinte ele tem que estar antenado também no ativo tributário dele, não só pensar no passivo, não só pensar no que ele deve para fiscalização, interpretando lei. Ele tem que interpretar também no que traz
traz benefícios para ele. E às vezes isso é complicado, né, Sidney? Eu tiro pela experiência própria, né, da questão quando sai alguma normativa, alguma coisa que a gente precisa adequar ao sistema. Porque quem sofre também, e muito, é o desenvolvedor de sistema. É a linha de frente, né, Jacob? Tá? É a linha de frente. Ou seja, a gente tem que estar à frente do cliente para que o sistema esteja preparado, para que a gente possa, no dia que começar a ligar a chavezinha, ele já começar 100%. Dentro da peculiaridade dele. Exatamente. Então, isso para a gente é um grande desafio. Eu acho que para toda software house que existe, é um grande desafio. Né? Quem realmente se importa com o cliente, eu acho que é um grande desafio, né? E às vezes eu tiro por questões, por exemplo, a nota técnica diz uma coisa, aí tu vai fazer a validação é outra. Alteração, geralmente isso acontece alteração de SPED, né? Prepara todo o sistema dentro do que está doutrinando o guia prático, aí tu monta uma base de modelo para tu pegar um mês de movimento do cliente para botar mesmo a prova, para ver se vai. Aí tu chega no validador liberado, não, mas erro disso aqui, divergência disso aqui. Mas, cara, mas isso não está no guia prático, isso não está em nenhum lugar escrito, não tem uma NT dizendo que ele está fazendo essa... Não, mas o PVA faz. Ou seja, nem tudo às vezes que está escrito na norma é aquilo que se aplica. Perfeito. Não tem como prever tudo de maneira prática. Não tem. Tá? Tu pode diminuir esse risco. Isso vai acontecer quanto mais a gente conversar. Contabilidade, jurídico, TI, o próprio cliente, ele tem muita informação lá. Se não chegar para a contabilidade, não chegar para o jurídico, não chegar para a TI, vai estar tudo perfeito, mas não de acordo com o cenário real dele. Exatamente. E aí a fiscalização pode chegar nesse cenário real e abrir depois para as assessorias. Então é dois caminhos, esperar, né, a fiscalização agir, ou a gente trocando informação, validando cenários, muitas vezes estabelecendo regras de procedimentos práticos. Isso é muito importante, a gente vai falar, acredito que a gente vai falar a respeito disso, sobre grupos de discussão, e aí é o momento, é o grupo, né, no grupo de discussão que a gente tem a oportunidade de falar, Jacó, como é que tu vai fazer na tua empresa? Victor, como é que tu vai fazer na tua? Vamos tentar aqui interpretar junto essa legislação de maneira justa, porque nem sempre ela vem justa, nem sempre o fiscal que vai vir me auditar, ele vai ter o conhecimento de cenário real necessário para aplicar a legislação. Então é importante que a gente tenha essa contraposição, porque é estratégia de fiscalização também discutir com o contribuinte. Ele não quer litígio, ele não quer levar para a esfera judicial. Não. E assim, aproveitando só, se vocês me permitem, o fisco, como tu falou ali, o fisco de Santa Catarina, né? Que é a malha fiscal e tal. O fisco de Santa Catarina, honestamente, eu tiro o meu chapéu para ele. Muito bom. Não é puxa saco, nada. Mas é questão de que ele está fazendo um trabalho preventivo. Ou seja, ele te aponta aquilo que está irregular aos olhos dele, né? E te dá a possibilidade de autorregularização. Perfeito. Né? Seja uma DIME que não está fechando com SPED, uma nota fiscal que ainda falta manifestar. Então, ele te dá as exceções para que você trate e aquilo não vire um processo efetivamente do Estado, né? Um auto de infração, alguma coisa. Né? Ou que não se multiplique a dívida, né? Exatamente, né? Então, ele te dá isso. Então, o fisco está sendo muito justo nessa parte e para isso eu realmente boto palmas, tá? Porque é a preocupação do fisco com o contribuinte, e não apenas só talonário e vamos embora. Jacó, um negócio que a gente tem que lembrar bem, né? No passado, para fazer uma fiscalização numa empresa, era meses, tu tinha que ir até a empresa, tinha que levar um caminhão junto para levar todos aqueles arquivos, aqueles papéis. Hoje não, né? Hoje eu vou emitir uma nota fiscal, antes da mercadoria sair, obrigatoriamente o fisco tem que estar sabendo do que vai sair dentro daquele caminhão. É o primeiro a saber. É o primeiro a saber, a primeira parte. Então, assim, a tecnologia ajuda muito. O sistema consegue fazer diversas situações hoje. A gente consegue atender clientes com várias empresas, um processo centralizado, tudo. Mas o fisco também tem mesmo um processo centralizado. Ele usa a mesma tecnologia que isso e fica muito fácil
fazer os filtros e ver o entendimento. O que tu está entendendo, o que eu estou entendendo. Então, esse processo de autorregularização é bacana. O processo que eu gosto muito do processo de tentar uma justiça tributária, de tentar uma concorrência leal, que é o nome De uma das malhas, malhas do né? Simples Nacional. Né? E é deixar todo mundo no mesmo nível. Então, opa, todo mundo está pagando imposto, todo mundo está recolhendo. Agora a gente vai ver as qualidades das empresas. Tu vai vender a tua qualidade, vai vender aquilo que tu faz diferente. Ou seja, o teu diferencial, tu vai apresentar o teu diferencial, não é o preço. Sim, a tua organização, a tua estrutura. Porque antigamente se falava do concorrente, né? Ele está fazendo um preço pela metade do meu porque ele está vendendo sem nota. Hoje isso é um argumento que, como assim, sem nota? O que é isso? Qual é a possibilidade disso acontecer, né, dentro de uma empresa, mínima que seja? Como é que ele controla? Como é que o cliente dele aceita, por exemplo, sem nota? Porque vai começar a potencializar uma bola de neve em relação a furo, né? Então, como a fiscalização está eletrônica, tem os BIs funcionando, tirando conclusões pré-auditor, quando chega para o auditor já está tabelado, parametrizado para ele. Esmiuçadinho, ele só... Então, eu não sou desse tempo, mas eu vi uns vídeos no YouTube também, onde Sim! o auditor fiscal do INSS, né? No YouTube tem esse vídeo, procurem lá. Auditor fiscal do INSS pegava a chave do arquivo morto com o controller da empresa, se trancava uma semana lá, só largava a notificação na mesa do controller, assinava e ia embora. Né? Então era um outro mundo. Não dava nem chance de... Não. Hoje não, hoje você nem precisa ir com o auditor lá, né? Você manda uma cartinha já, tá aqui os teus erros. E ele não vai mais em busca de informações, ele vai convalidar informações. Ele já tem informação e se ele for lá, ele só quer o réu confesso. É isso que ele está buscando. Baixa a cabeça, sim senhor, sim senhor. Exatamente, é isso. Então, no meio do caminho, aí é que entra a parte bacana da autorregularização que vocês estão falando, é que no meio do caminho, nessa estratégia de autorregularização, ele vai te dar oportunidade para falar. Então, quando ele monta uma planilha, quando o BI dele monta aquela planilha do Simples Nacional na Concorrência Leal, que diz que tem furo no estoque, ele te apresenta lá a planilha dizendo, concorda? Então tá aí a tua oportunidade de falar, não concordo. Se tu é uma contabilidade que tem parceiros bons, tu chama o TI, tu chama a contabilidade e diz, a gente precisa confrontar essas informações aqui. E o que é mais legal, sabia que eles armazenam todas as perguntas que você faz? Eu sei disso porque fui questionar uma determinada situação de um cliente e ele disse assim, não, aqui não existe nada disso, nunca o cliente veio me perguntar sobre isso. Daí o cliente não teve essa dúvida aqui. Não existe essa dúvida? Não existe essa dúvida. Parar de mandar a comunicação pro SAT, então. Não, foi muito engraçado porque a gente tenta ajudar o cliente, tenta fazer as situações e quando a gente vai tentar ajudar, mas a gente vê que faltou uma parte ali, faltou um preparo do cliente, faltou um preparo da assessoria contábil, da assessoria jurídica em fazer um preventivo, daí o preventivo nada mais é do que isso. Daqui a pouco tu tem uma dúvida de um processo, vai lá e faz, a minha empresa faz esse processo. Assim como eu já tive, uma vez eu fui perguntar anonimamente para a equipe do fisco, tem o seguinte, um cliente está fazendo assim, colocou o SF desse jeito, ele pretende, porque ele tem um negócio desse assim. Daí, putz, tu tá falando cliente XYZ, cara, ele vai tirar o SF de novo! Porque eu já tinha perguntado, já tinha saído, já tinha... Então foi bem interessante essa atuação. Não tem como se esconder mais a fiscalização. Isso quando o cliente Sim. vem com essa história pra gente, mas se a gente mexer nisso aqui, será que eu não vou estar chamando a atenção do fisco? Tu faz isso a cada dia que tu emite a nota. Cada nota que tu emite. Tu já chama a atenção do BI do fisco. Sim. Ele já está dizendo, olha, está fora dos padrões. Então, a gente conversa muito a respeito disso, vocês que são da área de tecnologia, né? Sim. Padrão. O BI vai entender Tá na linha, padrão. tá na curva de oscilação, ok. Saiu da curva, acendeu. Tem uma análise a ser feita com mais calma lá na frente, talvez numa estratégia. 2 meses emitindo o código X de produto com NCM e tal, daqui a pouco mudou o NCM do produto. Do nada. Acontece isso, né?
Nessa mão, de repente não barre de mágica. Afinal de contas, eu tenho acesso ali ao cadastro, eu entro ali, eu altero. Não existe um controle interno para isso. Né? Só que, como hoje é tudo eletrônico, tá ali na frente já o teu problema. Normal, né? Não tem mais. Ou vou lá, né? Olá, tô vendendo torneira, a NCM10 e agora tô vendendo melancia no NCM10. Isso, fora coisa os linda. LEDs vermelhos que aparecem lá. Deixa. Então tá, legal. Agora vamos pro nosso segundo tópico, né? Alterações na legislação e judiciário. O tema. Então, Jacó, na verdade a gente já começou a entrar nesse tema, não tem como não falar de judiciário hoje, não é de hoje que o judiciário é um ativista em cima de legislação tributária, né? Tanto é que lá no STF já virou um tema comum, por exemplo, pelo menos para os contribuintes que a gente acompanha lá, a tal da modulação. Sai uma decisão no STF que o cliente está acompanhando o tema e ele diz: doutor, mas modulou como? O que é o modular? É dizer os efeitos daquilo. Então, além de eu ter uma decisão técnica, que às vezes nem é tão técnica assim na STF, mas a gente vai deixar isso de lado, além de eu ter essa decisão técnica, ainda tem a decisão financeira. Então, qual é o impacto financeiro para a União? Qual é o impacto financeiro para o Estado? Então, muitas das decisões acontecem aqui. Para quem entrou com o processo, entrou até a decisão, ok, a gente vai voltar aos últimos 5 anos. Para quem não entrou, é da decisão para frente. É o caso da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Isso. Exemplo mais prático. Vários. Tem a redução de alíquota ali em energia elétrica. Enfim, são vários temas que, se eu não acompanhar também o judiciário, e aqui eu não estou falando de, então vou ter que ter um advogado à disposição da empresa. Não é a conversa, é o bate-papo. É estar antenado, inclusive, com o teu concorrente. Às vezes, teu concorrente tem um preço menor, e tu vai entender que ele tem um preço menor porque ele tem uma medida judicial lá dizendo que ele vai ter uma tributação menor. Isso tem que começar a chamar a atenção dos contribuintes. Ele não precisa fazer, mas ele tem que saber que isso está acontecendo para depois justificar no preço. Ele vai entender, ele não pode mais usar aquela máxima das antigas, o cara está vendendo sem nota, ele está irregular. Hoje é bem mais difícil isso acontecer. Normalmente o que vai estar acontecendo é alguém que tem uma medida liminar, e de acordo com o perfil ele vai ser mais ou menos arrojado. Uhum. Mas aqui dentro do judiciário, a gente vai ter que acompanhar temas que não eram para ser acompanhados, né? A gente tem agora um recente do diferencial de alíquota de ICMS, onde para equipe técnica do contribuinte está muito claro lá. A gente tem o princípio da noventena e o princípio do exercício lá. Uhum. Então só pode ter mudança tributária, mudou a legislação esse ano, só pode no que vem. Mas se for em dezembro, tem que esperar 90 dias. Então, que é o princípio da noventena. Por ICMS é isso, espera 90 dias e tem que ser de um ano para outro. O que aconteceu nessa mudança? O que está acontecendo no judiciário lá e o STF está sinalizando, dizendo que os estados já podem fazer alteração? Abriu-se essa possibilidade de discutir uma legislação não só de forma expressa. Então tem entendimentos por parte do fisco, por exemplo, que eles dizem, não, mas a situação já existia. Como ela foi regulamentada errado no passado, invalidou-se aquilo, agora temos uma legislação regular, tá? Ela não veio como legislação nova, ela veio para só convalidar aquilo. Tá? E é a tese que está ganhando no STF. Mas, legalmente, para a gente, isso é uma aberração. A gente que labuta no tributário ali, a gente ensina isso. Como é que tu explica isso para o teu aluno lá, que tu explicou o princípio da noventena, explicou a anterioridade do exercício? Então, são situações que a gente tem que colocar sob controle. Então, tu vai ter sempre, a gente sempre fala isso, né, quando tem a oportunidade de trocar informação a respeito de alterações na legislação e da própria legislação, é que a tua interpretação tem que ser sempre assim. Interpreta pelo teu conhecimento técnico, o teu conhecimento que tu tem, tá? Mesmo tu sendo advogado, tributarista, faz essa interpretação, mas deixa o caminho aberto também para ler a interpretação dos outros. Então, num ambiente onde eu tenho uma estratégia de fiscalização, como é que eu vou imaginar que o Estado fiscalizador, né, ou os Estados, as unidades federadas, vão interpretar do mesmo jeito que o contribuinte? Se interpretando do nosso jeito, começa a cair bruscamente a arrecadação. Então, faz parte do jogo isso, a interpretação da legislação. A gente é que tem que estar preparado para contra-argumentar.
Então, nessa mudança que teve aí, eu tive estado ignorando a anterioridade do exercício, eu tive estado ignorando a anterioridade do exercício e a nonagesimal, as duas. Não deram nem os 90 dias. Não mudou, tá valendo, já tinha lá, o contribuinte já sabia, não era, e aí que vem a interpretação extensiva, né? Não era novidade para ele já sabia que ia acontecer, tinha que estar preparado. Tá? Então, assim, são coisas que tecnicamente são impensáveis, mas vem a prática essa danada, é a mesma prática que vocês passam no sistema, validando ali com o manual, é exatamente a mesma coisa. Isso é complicado, né? Porque assim, ó, imagina uma empresa que vende para todos os estados da federação, né? Aí um estado diz que não, já está valendo, outro estado não é só ano que vem, outro estado só daqui a 90 dias, outros deram 30 dias só. Cara, isso foi uma confusão. Como é que isso... Tinha tabelinha circulando nos blogs fiscais, tinha tabelinhas, dizendo, ó, estado tal a partir de tal, estado tal a partir dessa data, estado tal a partir dessa data. E então, cara, e assim foi, entendeu? A provocação é, vocês, escritório de contabilidade, vocês que trabalham com tecnologia, o mesmo cliente, como é que tu explica para ele que ele vai fazer de um jeito no estado de Santa Catarina e do outro jeito na unidade lá de São Paulo dele? Como é que tu faz isso? Sim, complicado. Então tá, vamos emendar então o nosso terceiro. Treinamento, palavra-chave essa. Referências internas no acompanhamento e interpretação da legislação e a política de debate, grupos de discussão. Legal, aqui é que a gente até agora, né, a gente deu um ênfase maior para quem está do outro lado. A preocupação sempre com a fiscalização, como é que eles interpretam, como é que a gente vai atender a forma com que eles vão pedir. Mas aí é muito importante entender que o sistema tributário é para todo mundo. Tá? Inclusive a fiscalização está abarcada ali. Quando a gente lê lá a definição de tributos no artigo 3º do CTN, lá diz que a atividade administrativa ela vai ser plenamente vinculada, ou seja, vai ser ligada a uma legislação. Então também não é assim o fisco vai fazer o que ele quiser. Né? A gente deu o exemplo ali da noventena, na anterioridade nonagesimal. É evidente que se deixar por conta deles, eles vão agir de maneira estratégica para aumentar a arrecadação deles. Sim. Porque eles têm um plano estratégico, é o mesmo das empresas. Então a empresa tem que fazer, né, o que a gente chama de, se eles têm inteligência fiscal do lado de lá, a gente tem que fazer a tal da contra-inteligência. Fazer a leitura da legislação, fazer a leitura do que vai vir do outro lado, e a gente só consegue isso trocando informação. Né? Então, aí é que entra os grupos de discussão, primeiro nas empresas. É muito importante que os grupos conversem, que o incentive, enquanto empresário, né, vai um recado aí para os empresários, enquanto empresário, evitar o máximo possível paredes, incentivar o máximo possível a conversa, às vezes é num cafezinho, assim, enquanto CLT, eu já ganhei muita informação em cafezinho, parar para tomar um café, falar alguma coisa, falar cara de custos lá, ele me entregar um problema de substituição tributária que enchia na empresa que eu como setor fiscal nem sabia. Então, incentivar essa troca. Pessoas, referências na empresa. Então, é legal que tenha ali o referencial por tema na mudança das legislações. Então, tem que ter referencial no RH, acompanhando a legislação. A pandemia mostrou muito isso pra gente, né? CLT virou quase nada na pandemia ali, porque tinha medida provisória, tinha convenção, norma coletiva lá falando coisas diferentes que constavam na CLT. Enfim, essas mudanças a gente só vai conseguir acompanhar nesse formato estratégico que a gente está falando a partir do momento que a gente começa a estabelecer referenciais dentro da empresa. Tá? Começa com pessoas, leva para grupo de debates, se puder, grupos externos. Né? A gente, enquanto professor lá em sala de aula, é muito legal quando vem contabilidade, TI e o cliente da contabilidade e TI no mesmo curso. A gente faz a leitura ali dos entre-olhares, né? Dependendo do tema. Então, assim, tá todo mundo entendendo o que tem que fazer. Falta o quê? Sentar, conversar, trocar, alinhar e dizer, alinhar. Tu faz isso, eu faço isso, e aqui registrar, junta, tá, pessoal? Muito importante. O registro. O combinado às vezes. Não sai caro. Combinado não sai caro. É bom ser cobrado. Sim, a gente tem um exemplo prático, né, para quem não conhece, a gente participa, eu e o Sidney participamos do grupo Cefijo, né, que é um grupo de estudos fiscais e contábeis da região de Joinville, e eu particularmente aprendo muito
com eles. Cada reunião que a gente vai, que a gente participa, né? A gente aprende muito, sempre aprende uma coisinha a mais, né? E sempre que a gente pode contribuir, né, com algum conhecimento, né? A gente faz isso, né? Então, troca de conhecimento ela é muito importante. No ambiente empresarial, no ambiente social, na nossa vida pessoal também, né? Queira ou não queira, nosso esposo, nosso marido, nossa esposa, nossa namorada, então tá ali para ter aquele debate sadio. Olhares diferentes. Olhares diferentes para o mesmo tema, né? E às vezes um acaba auxiliando o outro para chegar e a engrenagem funcionar. Perfeito. Né? Principalmente quando a gente fala de legislação. Porque ela é muito interpretativa e às vezes eu tenho 3, 4 interpretações da mesma coisa. O próprio procedimento pode mudar a interpretação, né? O Jacó citou o Cefígio ali, então a troca ali pra gente, que é da parte teórica, entre aspas, a troca pra gente ali é muito salutar, no sentido justamente da gente revisitar o entendimento da legislação. Se a gente pega ali temas como o bloco K, né, que é escriturar ali o que acontece dentro da indústria, a gente olha na legislação, tá tudo muito tranquilo. Aí vem o Jacó e diz, tá, mas e se o cara trouxer o item dele lá, o cliente devolver e desmontar o item de novo? Eu lembro que não existia essa previsão na legislação. Não. E aí, legislador, onde você estava na hora de fazer a legislação que não foi visitar a empresa e viu um negócio básico que voltou a máquina e eu preciso das peças da máquina, vou desmontar, e agora? O que eu faço? Então, é esse tipo de situação que até mesmo o fisco não vai ter o entendimento, ele vai aprender com a gente. Uhum. Então, aí está a dinâmica bacana. Quando a gente senta num grupo de discussão externo, que tem a mesma ambição, né, que é interpretar de forma justa a legislação, e consegue desenvolver procedimentos explicáveis, às vezes até que chocam com a legislação. Perdão. Até para poder chamar um representante do governo e falar para ele, olha, a gente tem uma situação aqui, por exemplo, que a legislação não abarca. Como é que a gente resolve? Então é interesse também de quem está do outro lado falar, não, peraí, agora eu vou me reunir lá com os grupos especialistas, representantes da fiscalização, para a gente, né, revisitar isso aqui. Como é que vocês estão fazendo mesmo? Então ele já vai querer essa ideia do como estão fazendo para poder implementar na legislação. Então essa troca é interessante para todo mundo. Tá? Sim, a gente teve o exemplo do seu Pickler, quando foi feito o evento das malhas fiscais lá na Cefígio. Ele é o auditor fiscal responsável pelas malhas. Isso, responsável pelas malhas. Ele pegou algumas situações das empresas que participam lá do grupo e, não, isso aqui eu vou levar para a gente poder estudar, para poder entender, e orientou muito, né? Por isso que eu falo que o FISC tem esse caráter orientativo. Essa situação é por esse caminho, essa é por esse caminho. Perfeito. Né? Então... E sempre dando a possibilidade, porque o que acontece nessas malhas fiscais? Eles apontam indícios de. Então existe um indício aqui de que a tua nota não voltou lá dentro dos 180 dias. Mas existe a possibilidade, o sistema te dá a possibilidade de entrar lá e justificar. Olha, na verdade o problema não é o não retorno em 180 dias. Na verdade, o meu recebimento lá puxou a nota de retorno errada. Ele referenciou errado. Então tem coisas que o BI não vai conseguir enxergar. Sim. Tá? Então ele vai entregar sempre indícios. Então também isso é importante. A discussão na legislação é salutar nesse sentido, em que nem sempre vão apontar para a gente um negócio que é um erro efetivo. E eu só vou descobrir se é um erro efetivo ou não se eu discutir. Se eu simplesmente pegar, não, se ele falou que está errado e eu fizer assim, acertar, tá ok. Aí talvez eu tô enganando o meu sistema. Sim, e vou ter um problema ali na frente, vai ter outra nota que vai estar referenciada errada também. Isso é importante frisar, né? Porque às vezes a gente recebe uma notificação do fisco, a gente entende que aquilo está errado, a gente sabe por que foi feito daquela forma, sabe tudo, mas a gente não vai atrás porque a gente acha que aquilo é tempo perdido. É por isso que é bom estar se informando, estar debatendo, estar participando de grupos. Eu tenho visto no Cefígio ali, participo agora do Cefígio, participamos da JORPEM, participamos da CESP, participamos da Comunitec, e várias vezes a gente depara com informações que vêm lá que a gente acha absurdo e tal. Opa, mas a gente faz assim.
Mas quem fez a legislação entendeu que aquela maneira era factível, que aquilo podia funcionar e que o mundo era daquele jeito. Ele não tinha prática, né? A gente tem vários exemplos do fisco. O Bloco X foi um que agora foi prorrogado de novo para 2023. E, assim, nem tudo que vem certinho... é a palavra final, né? Aquilo não é verdade absoluta. Não é verdade absoluta. E com um grupo de trabalho, com pessoas especializadas, procurar... Opa, deixa eu ver com o meu jurídico aqui. O que o meu jurídico diz a respeito disso? O teu jurídico já pegou mais 3 casos que ele está lutando e já está revertendo. E se tu não lutar, tu não vai reverter. E vai ser pior para ti, porque quando tu for perguntar, não, mas isso aqui... Não, essa dúvida tu nunca tirou comigo. Volta de novo àquela situação, e eu tenho né? histórico teu fazendo dessa forma, que tu vai mudar agora. Beleza. Então tá. Já comentamos sobre grupos, alterações e tal. E aí vem a questão, né? Velocidade da informação tributária e as malhas fiscais. Vocês estão vendo que todos os assuntos estão entrelaçados, né? Que não adianta, não tem como eu não falar de legislação, de não falar de autorregularização, de malha, de velocidade da informação, né? A gente sabe que a partir de 2007, com o advento do projeto SPED, a Receita Federal e os fiscos estaduais deram um salto de luz assim na frente, né? Porque a velocidade de processamento de tudo ali Fica mais fácil trabalhar com binário, né? Com certeza, ou né? Ou é pra cá ou é pra lá. Antes foi um divisor de águas, né? Porque assim, ó, antes era o quê? Pega, faz o livro, caderna, põe embaixo do braço, vai lá na junta, carimba. O aval da junta dizendo que tá tudo ok com põe o lá. livro. Aí o auditor vem, desce os livros, pega a caixa das notas, começa. Essa tá, essa não tá, essa tá, essa não tá. Livro de entrada, livro de saída, livro de apuração de ICMS, livro de apuração de IPI. Aquele livro que sempre aquele livro que era sempre entregue, o livro de controle e produção de estoque. Sim, que agora o pessoal tá só levando pro bloco K, né? Isso, mas o pessoal já fazia. Lógico, pô. Sempre foi obrigatório. Sempre homologado pela fiscalização. Sempre homologado. Não sei porque também estão se batendo para regulamentar isso. Tava lá. Brincadeiras à parte. Esse mundo binário vem e causa uma reviravolta para o bem e para o mal. Da mesma forma que a gente tem um poder de fiscalização maior, então eu tenho a concentração do auditor fiscal enquanto pessoa em relatório quase que conclusivo, o sistema já vai encaminhando para ele aonde ele vai atacar e aonde compensa atacar, que isso é importante também, né? Não adianta ir para a empresa X às cegas, baixar essa montura de livro, perder um mês dentro da empresa e resgatar, sei lá, R$3.000. Então o próprio BI vai dar essa estimativa para ele, que compensa, ele não compensa, que eu vou ter várias estratégias de fiscalização, então o BI vai me ajudar inclusive a saber qual ferramenta que vai funcionar mais com essa empresa. Basta eu mandar lá um comunicado para ele avisando da malha, eu converso com ele, eu converso com o contador. Isso também já andaram mexendo lá na fiscalização. Hoje o foco é o contador, que você entende que o contador tem conhecimento técnico, inclusive sobre malha, que diz que pode passar mais credibilidade da informação para o cliente, dizendo, olha, não tenho que esconder para a fiscalização, nós já conversamos sobre isso e aqui está só a prova real. Tá? Então, essa velocidade hoje também tem que ser usada para o contribuinte. A gente pega muitas empresas desenvolvendo gerenciais de eu chamei meu TI aqui para desenvolver, que eu preciso saber quanto é que eu pago de ST para Minas Gerais. Cara, tá no teu SPED isso. Confia no teu SPED. Tá? Como é que tu vai confiar no teu SPED? Desenvolvendo parceiros bons em tecnologia e desenvolvendo parceiros bons em contabilidade. A partir dali, tu já tem um mega gerencial dentro do próprio arquivo. SPED é o mini BI. Tu entrega para fiscalização ali um troço que já deveria estar usando. Entende? E daí tu passa para fiscalização, tu sabe o conteúdo. E só para lembrar, né? O SPED é a consolidação daquilo que tu já entregou eletrônico e que os teus fornecedores já entregaram eletrônico. Então não tem muita coisa para esconder, né? E eu acho a Santa Catarina fenomenal na questão que cada ano as malhas fiscais elas são diferentes, elas têm
novos filtros, novas abordagens, novas... Elas são revisadas. Elas aqui são fica- revisadas e, eu tenho uma empresa que vende determinado produto. Nessa tua área, o produto é vendido, a margem média é tanto. E tu tem os que estão acima da média, que estão faturando bem, e tem aqueles que estão abaixo. Espera, como que pode vender tão abaixo? Então fica muito simples isso, né? A velocidade, quando eu vi a velocidade, eu pensei a velocidade da luz, da fibra ótica, né? Que passa os dados ali, que passa nota fiscal, que passa toda a informação ali. Não, o que acontece, né? A malha em si, né? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, até porque a gente vai ter um evento com o seu Pickler, né? Com uma live. Que é um né, especialista em que é um malhas. especialista e vai nos trazer esse tema específico, então aguardem que vai ser muito bom, né? Mas assim, hoje, o que vai acontecer? A malha vem, ela vai buscar a informação do SPED, que o Estado recebe, vai buscar a informação da DIME, que o contador manda, vai buscar a informação financeira através da DIMP, ou seja, comprei esse óculos aqui no cartão de crédito. Negão, cadê a nota aqui do valor? Não, mas isso não tem nota ainda, porque eu não entreguei o produto. Não, mas tu recebeu, tá aqui no cartão de crédito, tá lá na malha. Sim. O Pix, né? E o legal... O Pix é sem spoiler, sem spoiler, mas o Pix vai entrar, tá na malha. Você não sabe de nada. Mas Santa Catarina fez a legislação esse ano, né, para que as instituições financeiras entreguem as informações do Pix. Já existe E um escalonamento disso, tá? E como no Brasil nem o passado é certo, eu escutei essa frase, disse, não existe como o passado não ser certo. Passado que foi passado está registrado, tá tudo... Tributário. Aí quando parte para essa área, daí o passado é certo, ela foi retroativa e vai ter as informações desde janeiro e tal. Sim, vai ter desde janeiro, desde quando entrou realmente o Pix, tá? E vai ser de forma escalonada, toda a instituição financeira vai ter um prazo para gerar janeiro, fevereiro e março até janeiro de 2023 e assim por diante. Já existe uma publicação, uma normativa técnica sobre isso, tá? Então o Estado vai ter toda a movimentação financeira que foi feita com o Pix. O que ele vai fazer? Cruzar as informações e registrar mais uma malhinha lá para o contribuinte. Vocês estão dando spoiler, eu vou dar mais um para vocês. Que a gente teve esse ano também um convênio com os municípios, Estado e município, onde o Estado vai passar esse know-how das informações financeiras para o município trabalhar também, inclusive do Pix. Tá? Então os prestadores de serviço também precisam estar alertas em relação ao que eles movimentam financeiramente, não é só na máquina de cartão de crédito, é a movimentação no banco, a movimentação financeira inclusive no Pix, onde o município vai conseguir chegar nessa malha. Né? E aí o spoiler é que Joinville já se habilitou nesse convênio. Joinville há muito tempo, né? Eu lembro de uma fiscalização que teve, uma malha que teve do município de Joinville, em que não entendeu algumas notas conjugadas que a gente fez e nos chamou para prestar esclarecimento. Daí fui lá, prestei esclarecimento, fiz tudo, estava tudo conforme a situação, tudo documentado certinho, então foi simples, faltou referenciar uma outra situação. Mas daí eu me liguei, espera aí, o município de Joinville sabe tudo que eu faço na Fazenda do Estado também. Uma nota conjugada é uma informação do Estado. Sim. E o município de Joinville também sabe disso. É legal, é bacana essa parceria, isso, de novo, né, uma concorrência leal. Legal. Então tá, para não dar mais spoilers, né, vamos esperar seu Pickler. Nosso próximo tópico, falta de isonomia, fisco com 1.825 dias para interpretar a mudança e o contribuinte com 1 dia. Eu quero saber se de onde você tirou 1.825. Eu fiquei me perguntando, Deixa eu da fazer onde veio? uma meia-culpa. Primeiro é advogado fazendo conta, então pode ser que esteja errado, tá? Mas eu estou me referindo aos últimos 5 anos ali que o fisco tem para voltar no tempo e cobrar o contribuinte. Ou seja, o prazo decadencial.
fase decadencial, né? Então, o fisco ele não precisa te cobrar a legislação hoje. Ele pode cruzar os braços e observar as malhas, observar as informações, como é que a empresa do Jacó está fazendo, como é que o Victor está fazendo, e estrategicamente, qual é que dá mais arrecadação? Essa aqui dá mais arrecadação, ele está seguindo a legislação. Por que que esse aqui vem dizer que segue a legislação e está pagando menos? Então, essa é a primeira preocupação. Tá? A preocupação é legislação, efeito da legislação. Hoje eu já tenho que entender como é que funciona, vou correr atrás, vou fechar com o pessoal do TI. A gente pode voltar naquele exemplo ali do diferencial de alíquotas não contribuintes, o diferencial das vendas, que eu tenho que pagar. Onde a gente ficou um semestre discutindo como faria o cálculo, e o fisco, na verdade, ele estava testando ali já para ver se ele conseguia fazer o cálculo por dentro para arrecadar mais. A gente só conseguiu fechar esse cálculo por fora, e era entender o que é o cálculo por dentro ou o cálculo por fora. A legislação do ICMS diz que o cálculo tem que ser por dentro. Então, o próprio ICMS tem que compor a base de cálculo. Para quem não é da área, é doido assim mesmo. Eu tenho que saber quanto tem de ICMS para fazer o cálculo do ICMS. A gente tem um fator que a gente consegue... A gente tem a chave da máquina do tempo lá. A gente consegue fazer isso. Então, tem que usar o fator. Eu não posso aplicar a alíquota diretamente. Nesse caso específico do diferencial, eu já sabia quanto era a alíquota. A legislação já me dizia, tu vai vender para Minas Gerais, a alíquota interna é de 18%. Então, o que eu passo para o meu setor de custos? Faz um cálculo por dentro com 18%. Na hora de emitir a nota, aí a gente divide as alíquotas. Então, eu vou calcular 12% na nota, mas a minha base é de 18%, porque eu não sou uma ONG. Sim. Eu vou embutir todo o ICMS e vou repassar. Mesmo com essa informação, a gente ficou 6 meses discutindo isso. Isso foi definido numa reunião de Confas, onde antes da reunião eu tinha, salvo engano, 23 estados, dos 27, 23, querendo a base por dentro. No meu entendimento, a nossa sorte foi que o estado de São Paulo entendia que era por fora. Então, acho que foi ele que fez ali a cabeça de todo mundo, é o polo industrial, enfim. Pelo menos é o que a gente acompanha no Confas, é quem tem mais poder de decisão. Realmente é São Paulo, tá? Isso é então, olha a loucura. Aqui, a gente já tinha que acompanhar. O fisco... ele só estava vendo para onde arrecadar mais, porque assim, para fiscalizar, não precisa ser já. Eu espero, vejo o que tu está fazendo, na minha opinião, de errado. Quando chegar próximo da decadência, eu te notifico para autorregularizar. E eu tenho todo aquele tempo, né? E 30 dias é tempo suficiente para tu mexer em 5 anos, SPED, DIME, DECIP, é bem tranquilo já. E é legal que o pessoal do TI quase não é envolvido nisso. Não. A gente só no sul da França. No sul da França os caras ficam loucos. Mas aqui não, porque aqui tá... Eu não sei como é que vocês se adaptaram a isso, tá? Mas na época eu escutei isso do pessoal que ia fazer as discussões lá com o pessoal da nota fiscal eletrônica. Como é que é o grupo de Brasília lá? Me fugiu agora, tá? Mas era o GT... GT 48, eu acho. É um GT desses aí. Eu sempre tinha um... 46 é finanças... não, 48 é SPED. Mas enfim, tinha uma empresa de Joinville que os funcionários dessa empresa participavam desse grupo e estavam lá num evento onde eu estava explicando essa celeuma toda e tal. E aí ele conversando, eles abrindo como os grupos de discussão deles iam fazer isso. Deixar na mão do usuário. Então, na hora de emitir a nota, o usuário escolher se o cálculo é por dentro ou se o cálculo é por fora. Que vai na contramão do que a gente está vendo de usar a tecnologia, né? Sim. A gente tem uma tecnologia que faça o que a gente não quer fazer, que é justamente... situações repetitivas eu não vou estar eu fazendo, né? Não, mas é que é repetitiva, mas depende do estado. Essa informação, ela ainda é uma informação que tem uma interpretação dúbia. A gente tem muita informação que é 0, 1, que é simples, e que a gente tenta fazer, e daí eu entendo que eles querem deixar na mão do usuário, que a gente tenta fazer. O contribuinte, não é assim. Eu queria que fosse... Não, mas a legislação está aqui, está escrito... Não, mas é que aqui, para mim, tem que ser desse jeito. Eu não entendo. Quando a empresa diz que tem que deixar na mão do usuário,
É que tem uma experiência por trás. Um contrato dizendo, ó, se não for assim, o contrato vai ser encerrado. Tem. O teu concorrente falou que dá para fazer assim. Então, isso que é o pior, entendo, tá? A gente lá no juiz passa pela mesma situação. Por isso que eu sempre digo assim, ó, eu posso fazer uma tese desconforme com o que eu acredito? Claro que posso. Desde que eu diga para o cliente, olha, eu estudei a legislação, está em desconformidade com a lei federal, com a Constituição, mas tem uma tese. Só que assim, ó, é uma tese. Todo mundo que lê a Constituição não vai entender essa tese, ele tem que entender a tese. Um exemplo aqui é o diferencial de alíquotas, o diferencial de alíquotas uso e consumo, isso que a gente compra de fora, né? Pergunto para vocês, o imposto é homologatório, certo? Então tudo bem, a gente calcula, a gente diz se deve ou se não deve, mas o fisco não vai lá e não dá o ok dele lá, né? Se ele não fizer isso por 5 anos, é tácito, tudo bem, que é o que geralmente acontece. Mas a legislação diz que ele tem que homologar. Então ele validou todos os cálculos por fora que eu fiz. Como é que ele vem agora e diz, tu estava errado? Mas eu errei e você que homologou errou também. Então isso é o que a gente disse para os contribuintes. Vai colar? A gente depende do judiciário. Por quê? A legislação, e aí eu concordo com a legislação diz que o cálculo do ICMS é por dentro, diferencial de alíquota é ICMS, então eu tenho que calcular essa diferença de alíquota por dentro. Então é complexo. Por isso que quanto mais eu envolver o contribuinte, o contador, entende? Para a gente amantegar essa história, melhor. Porque senão, né, o contador vai lá e faz por conta própria. Ele vem falar para mim, o que eu vou dizer para ele? Conforme eu acho assim, a gente devia parar de desenvolver sistemas para o sul da França. Tá. Só para o Brasil, daí que é mais tranquilo. Mais tranquilo. Eu acho que deveria partir para esse ponto, né? Aí chegamos num tema muito bom. Precisa do TI para isso? Que isso. TI como parceiro nas alterações legais. Sidney, você que é advogado, você que acompanha o dia a dia de muitas empresas, você já deve ter visto inúmeros exemplos. Sim, vamos lá, né? Não só o TI, a gente chama os nossos amigos contadores para a mesma parceria. Então, assim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu nunca vi o TI estudando tanto legislação na minha vida, ao ponto de a gente participar de reunião onde o TI traz a base legal. A gente vai fazer essa alteração aqui por conta do ajuste CINEF, que talvez eu nem sabia lá que é alterado, ele vem e joga ali. Por quê? Justamente porque ele já tem essa dinâmica com outros clientes. A gente estranha porque não é o perfil daquele ali. Aquele ali fica vendido na reunião. Por quê? Ele não quer falar com TI, ele não quer falar com a contabilidade, não quer falar com o jurídico, eu vou fazer minha meia-culpa aqui também, tá? Por quê? Porque a gente até então também tinha um discurso ruim com o empresário. O que era o discurso ruim? Mudou o regulamento, vai pagar mais ICMS. Mudou... Então, o que tinha na mente dele, tá? Pelo menos nos clientes que a gente acompanha lá. Toda vez que ele ia para uma reunião na contabilidade, ele saía com o bolso ou com DARI, ou com DARF para pagar, ou com... Então, recado para o pessoal da contabilidade, tá? Reunião estratégica não é para economizar o motoboy, não é para economizar e-mail que vai mandar depois. Tratem do estratégico. O cliente ele tem que entender que cada vez que ele conversa com o TI para fazer uma alteração no sistema, ou que conversa com a contabilidade sobre uma alteração, ele vai se dar bem. E se dar bem não é deixar de pagar tributo. Se dar bem é pagar o justo. Porque se ele pagar menos, a gente já viu nas malhas fiscais, a conta está ali na frente já. Sim, ela vai te cobrar. Se ele pagar mais, a concorrência engole, porque a concorrência tem um TI parceiro, a concorrência tem uma contabilidade parceira, eles não conversam nada de estratégia dentro da empresa sem chamar alguém da parte fiscal para saber os impactos disso. Então não é que a gente vai ter alguém da contabilidade fiscal travando a abertura de um CD, um centro de distribuição novo em São Paulo. Vai ter alguém botando o dedo na ferida, porque São Paulo capital, porque não, sei lá, Valinhos. Por que não? Porque eu tenho conhecimento, porque lá tem IPT. O que esse cara está fazendo? Ele está emperrando? Não, porque ele vai botar o dedo na ferida e ele vai ter que resolver aquilo.
Então, a dinâmica é, marcamos uma nova reunião só para esse ponto aqui, para ver se vai ser lá ou não. Setor fiscal traz todas as questões tributárias para a gente reavaliar. Vale a pena, não vale? O que Isso, eu vou ganhar? Recupera em quanto? E solução, amigo. Solução, não vem dizer não dá para fazer. Não dá para fazer lá. Né? Ou dá para fazer lá, só que o custo vai ser esse. Dá para fazer na cidade satélite, dá para fazer... Enfim, é trazer alternativas antes da coisa acontecer. Porque depois que montou em Valinhos, não adianta ficar reclamando... Em São Paulo, não adianta ficar reclamando lá de prestação de serviço, que tem que pagar ISS aqui, pagar lá também, porque lá não se entende muito bem em relação à legislação. Não se entende, eles estudam demais até, ao ponto deles desenvolverem interpretações que são dúbias, que vão ter que ser discutidas no judiciário. Então, até o entendimento do pessoal da administração pública lá, às vezes tu precisa saber. Às vezes vale a pena tu pegar uma equipe dessa e levar lá para falar com o secretário da Fazenda. Por quê? A gente quer montar aqui, mas meu setor fiscal já apontou esse problema, aquele problema. É o que a gente pede, né? Tá pedindo nas eleições agora, que é uma segurança jurídica, o mínimo. Como é que eu vou empreender se eu não sei o que vai acontecer? Se eu vou ser informado pelo advogado, se eu vou ser informado pelo contador. Uhum. E assim, hoje, assim, né? Hoje a gente sabe que o fisco está obrigando a ser posto o contador vinculado ao cliente. Ponto. Olha o tema. Isso a gente já sabe. Então ele só vai puxar o fiozinho do contador dali para baixo e ele vai ver. Se de repente um cliente daquele contador estiver fazendo alguma coisa, beleza, aqui agora eu vou ver os outros clientes daquele contador. Uhum. Sobre a questão aqui do TI, a parceria, assim, voltando ao que a gente conversou ali atrás, nós temos a questão ali do estar à frente, que é um desafio para o desenvolvedor. Né? Aqui na WTTI a gente tem uma sistemática de, a cada 15 dias, visitar todos os portais CTE, MDFE, NFSE, NFE e outros E's da vida, para ver o que o pessoal está inventando. Para ver quais são as novidades. Legal. O que saiu? O que tem de coisa nova? O que vai mudar? O que vai impactar no sistema? Para quando vai? Exato. Qual é o objetivo daquela mudança? Para planejar, estruturar o nosso desenvolvimento para que ele esteja pronto antes de entrar no ar, antes do fisco ligar a chave. Pronto e testado, né? Pronto e testado. Porque às vezes a gente... pronto terminou o código-fonte? Não, o pronto da área de TI não é quando terminou o código-fonte. Ali começa tudo. Aqui tem uma teoria, já terminei tudo, já fiz tudo, agora só falta fazer funcionar. Só a prática, Só a prática. E aí que eu ganhei a fama de chato, sabe? Porque... Normalmente é ele que diz que não funciona. Normalmente eu que digo que não funciona, sabe? Aí volta o planejamento. Não, brincadeiras à parte, cara, assim, essa é uma das nossas preocupações, né? Estar assim, não ser pego de surpresa. Uhum. Né? Minimizar isso. Minimizar isso aí, porque assim, a gente não vai conseguir enxergar tudo, cara, porque é muita mudança. É muita mudança. Tem coisas que a gente consegue ser proativo. Né? Que esse caso de a cada 15 dias visitar os portais, ver se tem alteração nova, planejar, para ver quando que vai entrar, como é que a gente pode avisar o cliente disso, como é que a gente pode montar isso de uma forma mais prática para ele, porque não é só, vamos colocar lá e o cliente parametriza e aí passa 10 dias parametrizando o negócio. Não é isso. Né? Tem que ter inteligência por trás para saber, cara, aquele assunto é complicado, mas como é que eu torno complicado fácil para o meu cliente? Aplicável. Né? Então, isso é um desafio. Um desafio que a gente enfrenta todo dia, tá? Digo isso de acompanhar o processo e tal. E mesmo assim, às vezes a gente ainda acaba sendo pego de surpresa numa vírgula que a gente esqueceu lá. Esqueceu uma vírgula, ou de repente é uma coisa própria de um determinado cliente, um determinado estado, uma determinada declaração que ele precisa entregar. E aí a gente, às vezes, é reativo, não adianta. Pois é, Sidney, nós estávamos comentando sobre a questão dessas obrigações e tal, da parceria.
E tem a questão também que você me comentou antes nos bastidores sobre a questão do Mato Grosso. Né? Perfeito. Como você estava comentando ali da dificuldade em vocês acompanharem as alterações olhando os portais, né, os portais das ferramentas eletrônicas, eu quero só fazer uma comparação, uma analogia aqui com o nosso trabalho de acompanhamento das legislações para os clientes. Então, o que a gente faz? Né, usando as técnicas jurídicas. A gente tem a pirâmidezinha de Kelsen lá, sabe qual que é a lei que tem prioridade sobre outras, a gente tende a acompanhar sempre as normas nacionais. Tá? Então, quando a gente fala em Estado, aqui normalmente a gente vai estar consultando o CONFAS. Então, usando o exemplo da submissão tributária. O que a gente aprende aqui olhando as técnicas jurídicas, o mundo jurídico lá. Como submissão tributária depende de mais de um Estado, primeiro eu preciso de um protocolo, um convênio, um acordo entre esses estados em âmbito nacional. Onde a gente, até um tempo atrás, ele dizia lá para os colegas que, fiquem tranquilos, acompanhem o CONFAS vai dar o alerta, porque também não vai, a legislação que sai ali não vale de um dia para outro, os estados precisam regulamentar internamente. Então saiu no CONFAS, é um alerta que vai sair, sei lá, submissão tributária de determinado item lá no Mato Grosso. E ali no CONFAS eu já sei qual é o item. Já sei os estados envolvidos. Então, era para ser tranquilo assim. Mas aí vem o brasileiro, esse danado, Gosta e de o que ele descobre analisando legislação? Ele descobre que tudo bem. De forma obrigatória, eu preciso de outro estado. Mas e se for facultativo? E se eu criar uma legislação aqui no meu estado, portanto eu resolvo isso lá com um decreto, mudando o meu regulamento do ICMS, dizendo o seguinte, gente, não é obrigatório, tá? Mas o teu cliente lá em Santa Catarina que te mandar o produto com o ICMS da tua venda aqui, o ICMS ST recolhido, eu vou te dar um benefício aqui internamente. Te dou um crédito presumido de ICMS. Mas olha só, somente quando o teu cliente recolher o ICMS no teu lugar. E aí eu pergunto para vocês, qual é o cliente que vai ter a capacidade de dizer não para o cliente dele? Falar, não, eu não mando. Sabendo que o concorrente dele manda. Porque não tem nada demais, ele já conhece ST, já... Mas aí como é que fica o suporte jurídico nisso? Então até nisso a gente tem que ser comedido. Quando o cliente diz assim, Cine, tem submissão tributária, um cliente lá do Mato Grosso que está pedindo para eu mandar com submissão tributária. Pede para ele o convênio no protocolo. Ele falou que não tem. Aí, o cara que conhece o sistema tributário brasileiro. Então, peraí, se não tem, se ele mandar a base legal, aí ele me manda esse decreto. E aí eu explico para ele, tu não é obrigado, só que tu pode perder o cliente. Porque se tu não mandar, ele não vai ter benefício na interna. E aí tu tem medo de quem? Mais, assim, se for botar numa balança, tu tem mais medo do fisco ou do cliente? O que tu prefere? Arriscar uma multinha com a fiscalização? Isso quando está errado, tá? Nesse caso nem estaria errado, porque é uma... Facultativo. É facultativo. Mas mesmo nos casos errados, tá? A gente já esbarra nisso. Eu sei que é indevido, já me mandou a base legal, mas eu tenho um contrato de atraso com esse cliente, se eu atrasar a mercadoria, eu tenho que pagar 10 mil reais de multa. Quanto é que é a guia DST? 200 reais. Paga. Mas o doutor falou que é indevido. Sim, continua sendo indevido. Só que o que tu prefere? Comercialmente... Tu prefere pagar 10 mil ou 200 reais? Porque é o que pode acontecer. Tu não pode ficar na mão de um fiscal. Né? Antigamente se trabalhava muito com liminar nos postos fiscais. Hoje o fiscal, olha, para tirar mercadoria de uma barreira fiscal tá? Suadinho. Tu tira como? Conversando. Mostrando para ele. Aí ele vai ver, tem um erro, vamos liberar. Não colou, libera. Agora, se der carteirada, ele vai mandar tu protocolar na Secretaria da Fazenda. Porque ele está seguindo o ordem. Sim. Tá? Então, essa é a dificuldade de acompanhar a legislação. Não é só o que, não, coloca no teu favorito, se tu vai entrar todo dia. Né? Tu tem que, primeiro, saber dessas problemáticas do brasileiro. O brasileiro é um campo fértil, é um campo para a NASA, né? A máxima. Tem que ser estudado. E também quando ter as alterações, tu está antenado porque tem. Um outro exemplo rapidinho aqui que eu lembrei agora é de um pessoal de TI que trabalhava para transportador e o cliente pediu para, no conhecimento de transporte, colocar o cálculo diferencial de alíquota. E aí o TI falou, mas para quê?
Me manda base legal. Até então também não tinha me chamado a atenção isso, tá? Aí eu peguei lá, altera os campos tais, realmente existe. Aí fui para a legislação. Aí o que eu achei na legislação? Que estava lá já. Só não tinha me chamado a atenção porque não me perguntaram aquilo. Por que a transportadora precisava ter essa mudança no conhecimento de transporte? Porque em algum momento elas passavam a ser responsáveis. Que momento é esse? Qual que é o fato gerador desse diferencial? Né? O que dá o start lá para a dívida diferencial? É eu vender para um consumidor final, não contribuinte, que está em outro estado. Né? Ele é não contribuinte, por isso que a fiscalização fica na gente aqui. Eu tenho função, vou fazer o cálculo por ele e recolher. Tá? Inclusive do frete. O vendedor responsável, inclusive, sobre o frete. Por isso que eu coloco tudo num pacotão só, até para calcular o ICMS. Ou calcular também o diferencial. Mas a pergunta é, e quando o Jacó, que é o consumidor final lá no Paraná, falar, não, o frete deixa comigo. Eu não quero que vocês recolham o frete eu pago. Eu contrato, inclusive. Eu já trabalho numa transportadora aqui, já tenho descontados, eu fico responsável pelo frete. Então veja que o contrato virou agora consumidor final, transportadora. O vendedor não tem mais poder nisso aqui. Não. Adivinha quem vai ter que recolher o diferencial do frete agora? A transportadora. Então, quando vem essa mudança, assim, que pra gente não mudou, mas pra que mudou isso no conhecimento de transporte se é o vendedor? Tá claro na legislação. A gente faz uma interpretação, chama sistemática, né? Lê inteiro o objetivo daquele troço, vê a fuga de ICMS, tá aqui, a fiscalização estratégica. Ou seja, os caras querem fechar a porta. sim. Senão, o que eu ia fazer? Combinava lá com o consumidor final, fazia o seguinte, deixa o frete por fora aqui, que aí eu te dou um descontinho, diferencial some. Então, o que a gente combinou até com as transportadoras, né, brincando lá, foi isso, que quando o cara pedir, não, fala lá com o cara que está vendendo, dá um desconto para ele, porque tu vai ter esse diferencial aí para dar de desconto, é o teu serviço mais o diferencial. Então, são pontos que tu só vai descobrir quando tu trocar informação. Eu fechadinho lá no meu escritório, nunca ia pensar nisso. Não só nisso. E pra gente aqui, desenvolvedor, né? A parceria contábil é muito importante, né? Porque ela que nos dá muito do direcionamento. Ela tá mais próxima. Sim, aí você vai ler aquilo ali e a gente não convive com aquilo todo dia, né? Então, às vezes uma interpretação que a gente tem, ela é falha. Eu particularmente, quando tenho dúvidas em alguma coisa, eu recorro a vários amigos que eu tenho em contabilidade, parceiros da WTTI também, dizem, como é que eu faço isso aqui? Eu nunca fiz, como é que é isso aqui? Na tua visão, como é que eu interpreto da melhor forma isso aqui? É o primeiro ponto. Né? Você finge, quantas vezes ali no grupo de discussão, né, dos e-mails, a gente manda dúvida e tal, né? Eu acho que isso é parceria. Exato, é o complemento. Tu vai aqui, primeiro, ter um campo de visão diferente. E segundo, às vezes a montagem do cenário, que a gente chama, né? Inclusive é o diferencial das contabilidades aí hoje em dia é esse. É tu identificar o cenário do cliente. Não é o que ele te passa no SPED, não é o jeito que ele emite a nota. É ir em loco entender como é que funciona o negócio dele. Só entendendo aquele cenário é que tu consegue encaixar ele na legislação. Do outro jeito, ou depois por malha, né? Sim, a ideia dos BIs é justamente isso, né? É ele não acreditar tanto na informação que está sendo passada para ele e acreditar mais no cenário. Como é que ele monta o cenário? Pegando informação do fornecedor também, pegando informação lá que a gente conversou das financeiras, Então o BI do fisco vai montando o cenário lá. Então, ou o cliente te conta, ou o picker depois lá vai contar para você. Ele vai abrir ou vai estreitar a malha, né? Ele só dá o comando lá e pronto, né? Então vai existir situações onde vocês já sentaram, conversaram, desenvolveram, só que não sabiam do cenário todo. O cliente não achou importante passar determinada informação. Assim, o papo tá muito legal, muito bacana, né? Mas estamos chegando no nosso último tópico, né? É triste isso, mas quando o papo desenrola assim é muito gostoso, muito bom, né? Então, tópico final, né? Importância da atualização das informações do cliente. Começamos por onde? Cadastro? Quer começar por onde? Cadastro de produto. Eu vou te dar um start então. O homem descobriu o fogo. Começa dali. Ali. Ou da tendência do ser humano em segurar a informação.
Não outra existe. problemática Não existe, para, isso não existe. Então, assim, o primeiro ponto aqui, a questão da informação do cliente é sensibilização. É tentar montar estratégia entre os parceiros, isso envolvendo o cliente, tem que ser um ambiente de transparência para dar credibilidade, montar uma estratégia de quanto mais a gente conversa, melhor fica para o negócio do cliente. Então, melhor ele vai fazer, atualizando as informações, ele vai fazer um custos melhor, né? Porque se o cara de custos não sabe da alteração da ST, ele vai estar assumindo aquele custo do ICMS lá do cliente. Se ele não sabe, por exemplo, se o cara de custos lá ele não entende um pouquinho, o básico, tá? Nada de formação trabalhar acadêmica. Com regulamento, artigo, não o básico, é mostrar para ele, olha, tu pode montar um custo para cima ou para baixo, dependendo do estado que tu vende. Dependendo do que o que eu escuto muito, né? Tá, mas como assim eu preciso saber o que o cliente vai fazer com o meu produto? Sim, precisa. Precisa para saber, ter uma indústria, por exemplo, para saber se o IPI vai compor a base de cálculo de ICMS, você vai ter que pagar mais ICMS ou não. Porque se tu não fizer isso, ele vai ter que fazer lá depois. Então começa a vir, né? Interesse do cliente, interesse da empresa, interesse de custos. A gente conversa hoje com o pessoal de compras e de vendas, não em diferencial de alíquota, não, a gente tem agora uma antecipação de ICMS do Simples Nacional, aqui em Santa Catarina. A gente não vai falar de regulamento de ICMS, a gente vai falar de barganha para vender melhor e barganha para comprar melhor. Como é que eu barganho? Eu sei que eu vendo internamente o preço é X. Para o cara aqui é, sei lá, 12%, 17%. Vai ter diferença dependendo do que ele vai fazer com esse produto? Se vai ter diferença, eu não posso trabalhar com o mesmo preço. Pelo menos na minha cabeça. Se eu tiver a margem, ótimo, né? Mas de repente o cliente não fecha contigo, porque dentro de uma cotação, teu concorrente ganhou por causa de 5%, de 10%. E que isso está no imposto que tu não observou. Que normalmente é o que vai acontecer. Né? O cara, eu sempre brinco nos meus cursos lá que em muitas empresas, né, pelo menos até dá para dizer que uns 3, 4 anos atrás, eu escutava isso, que o diferencial de alíquota era o negócio da contabilidade. Por quê? O cara de compras dizia para o coordenador dele que ia comprar por 100, contabilidade botava no gráfico lá dele de compras lá, 110. Todo mês, 110, 115, 120. Aí qual que é a dinâmica de quem acha que tributário é coisa de contabilidade? Tu falou que era 100, a contabilidade está dizendo que o custo foi 110, vai lá conversar com a contabilidade. Sem envolver o grupo. Aí o cara assistiu uma palestra da contabilidade de meia hora sobre diferencial de alíquota. Regulamento, como acontece, como é que faz o cálculo, o que entrou aqui? Um monte de informação. O que saiu? É um negócio da contabilidade que não tem como alterar. Dentro de meia hora de conversa. Assim, não tem como alterar aquela compra que já foi feita, a nota já foi emitida, já demos entrada, mas na próxima compra a gente altera já. Sim, melhora o processo. Melhora o processo. Então assim, eu vou comprar melhor porque eu entendi que tem um negócio que reflete na minha compra. Pronto. Não precisa saber fazer o cálculo. Tá? Qual que é o interesse da contabilidade em explicar isso pro cara? Tu ganha um parceiro depois para controlar a diferencial da alíquota, para controlar ST, para controlar a nota fiscal que vem errada. Porque tem determinados campos da nota que tu consegue planilhar e deixar pro cara dizendo, vai aparecer isso aqui ou vai aparecer isso aqui. Quando vira o XML, né, que sai na hora, o cara emite lá, chega o XML para tua empresa, quando vira o XML tu encaminha para compras e compra só, olha isso, vai vir com ST ou vai vir sem ST? Vem sem. Comercial para comercial. A contabilidade falou que falta ST aqui. O que é isso? Como é que faz o cálculo? Vê com a tua contabilidade. 2 horas. Senão eu cancelo e compro de outro. Por quê? Porque se eu esperar o produto chegar, amigão, se o PCP olhar o produto que ele precisa lá para fechar o processo industrial dele... Não, já tá levando embaixo do braço? Esquece, já levou embaixo do braço. Então, quando tu conversa com o pessoal do comercial que ainda trabalha com conferência no recebimento, vai ter relutância. Mas quem falou que é aqui o teu ponto de controle? O teu ponto de controle é no XML lá. Sim. Lá tu já sabe quantos produtos comprou, por quanto veio, se veio com ST, se veio sem. Então isso vai acontecer em compras, vai acontecer em vendas também. Se eu tenho informação redondinha ali com o cliente ali, e o meu comercial vendendo o produto, ele já sabe, por exemplo, que ele vai vender, o cara vai ter um diferencial a mais que ele vai pagar lá.
Então, se eu sei que o cara não está antenado com diferencial, eu não posso dizer para ele que vai custar 6 mil. Se eu já sei, né? Agora o cara de compras não vai dizer, mas tem mais um custo aí, cuida. Se eu já sei que ele sabe do custo, o que ele tem que fazer? Reduzir para chegar no concorrente dele lá dentro do estado que não tem diferencial. Se o cara é do simples, se não é do simples. E aí a gente podia fazer um tema aqui só com o pessoal de compras, só com o pessoal de vendas, ou só com o pessoal de custos. Mas aí... Ia ter assunto para... quem sabe numas próximas. Aí. Quem sabe numas próximas. Legal, show. Victor, quer colocar mais alguma coisa sobre esse tema? Eu acho assim, a questão ali da atualização, né? Eu acho que o primeiro ponto é um saneamento de cadastro, né? Ou seja, eu dizer assim, esse produto é o quê? É uma matéria-prima, é um uso e consumo, é um produto acabado, o que ele é? Isso, esse é o determinante. Entender os meus produtos. Exatamente. Depois, qual é o NCM correto, porque eu tenho que tributar IPI, uma tributação errada me causa problema em custo, me causa problema no inventário que eu fizer, que eu vou estar supervalorizando às vezes. Né? Então tudo isso voga, né? Então tudo isso só com parceria, uma parceria forte, contador-empresa, né? E o TI para ajudar, é que a gente consegue a situação. Ou criar mesmo rotinas de validação, né? Rotinas de cruzamento de informações internas, né? A gente aqui tem um programa de auditoria fiscal que ele faz alguns cruzamentos entre notas de entrada, notas de saída, cadastros, né? De coisas comuns que a gente encontra no SPED. Só que isso é um pós, né? Pós acontecer o fato, né? Mas já serve como alerta para as próximas. Como tu falou, o passado eu não vou conseguir mudar. Mas as próximas situações eu já consigo prever, já me abre, liga a luzinha amarela para, esse procedimento aqui eu não vou fazer mais. Eu tenho que rever o meu cadastro. Então, eu acho que por ali é o primeiro, né? Essa revisão cadastral primeiro. E ver se eu estou adequado à legislação ali dentro, né? Acho que é por aí. Depois da revisão cadastral, eu já fico mais apto até para discutir as novas informações. Vou desenvolver produto ou desenvolvi um fornecedor novo de um mesmo produto que já é fornecido por um fornecedor, tá? E ele vem com NCM diferente. Isso é tão fácil de resolver, estou brincando aqui, né? Nada é fácil no tributário. Mas assim, eu me espelho muito na fiscalização. O que a fiscalização faria numa situação dessa? Ela trocaria as informações. Fornecedor A, por que não é essa NCM aqui? Fornecedor B, por que não é essa aqui? Deixa eles se explicarem. Que é a técnica que o fisco usa. Por que ele te notifica antes de multar? Para ver se tu se embola ali, né? Tu tá na beira do abismo ali, para ver se tu dá um passo atrás ou se tu mergulha. Em regra, o contribuinte sabe que está fazendo errado, desconfia que está errado e se joga. Com os fornecedores a mesma coisa. Pode ser que um cliente já questionou aquela NCM, ele vai dizer, realmente, eu estou num trabalho com a contabilidade. Então, é uma questão assim de a gente distribuir essas informações tributárias, sem muito tequinês, mas mostrando o impacto para cada setor. Tá? Para cada setor, seja recebimento, custos, almoxarifado, assim, todos os setores da empresa eles vão causar impacto tributário e vão sofrer impacto tributário. Legal. Gente, a gente está chegando ao fim desse nosso podcast. Quero agradecer muito o Sidney que disponibilizou o tempo dele, né? Essa parceria que a gente tem, ao Victor aqui também. Deixo a palavra aberta para as considerações finais, né? Palavra de vocês. Quer começar, Victor? Começa? Pode começar. Vamos lá, então. Bom, primeiro, né, ratificar os agradecimentos aqui, Jacó, Victor, pessoal da WTTI, sempre é essa oportunidade que a gente tem de trocar informação e poder crescer junto com essas informações é muito bacana, tá? Então, o agradecimento aqui é de coração. Me disponibilizar sempre para esse tipo de projeto, que eu acho muito bacana, a gente poder conversar com pessoas aí que estão, às vezes, bem distantes da gente, mas que têm ali pontos em comum ali para serem tratados e que, às vezes, desperta até a vontade ou a curiosidade de ir atrás de tema A, tema B, tá? Então, se de tudo que a gente falou aqui, se vocês aproveitarem, vocês do outro lado aí, aproveitarem um pontinho, um tema, enfim, qualquer coisa, tá? Isso é o que a gente espera, isso é o que a gente almeja. Jamais eu vou esperar
que alguém ame isso aqui. Tá? Gostar? Talvez. Olha Agora, olha que correu lágrima no olho de alguém. Alguém desceu lá? Não, assim, agora aproveitar, porque essa pessoa que correu a lágrima é justamente aquela que vê o aproveitamento. Então, às vezes, mesmo não sendo do setor, o cara tá lá no financeiro, mas se ele entende a dinâmica de retenção de tributo, ele voa no financeiro. Sim. Ele vira referência no financeiro. Então, para fechar, eu acho que com esse agradecimento, inclusive, que o pessoal que teve paciência aí de acompanhar a gente por esses minutos. Legal. Cílio, agradeço a sua visita à nossa casa. Quero dizer que sempre estamos de portas abertas. É muito bom contar com parceiros como você. É muito bom ter esse conhecimento, esse bate-papo. Às vezes a gente vê, né, o assunto tributário é um assunto chato, a atualização da legislação, só que Torce a cara, né, para isso. torce, mas se a gente não fizer, o que vai dar de problema? A gente corre o risco de perder o cliente por estar cobrando demais, ou corre o risco de perder dinheiro por estar cobrando de menos, ou de ser fiscalizado. Então, assim, a importância que tem isso é legal. Espero que tenha curtido do outro lado. Não a parte legal, mas os cuidados que tem que ter. Os reflexos, os impactos. Aquelas dicas que tu disse, opa, espera aqui, vamos dar uma olhada no pulso, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver o que o fornecedor fez. Então, que fique essa dica para quem está assistindo. E também gostaria de agradecer ao Jacó, em nome do Jacó, toda a equipe WTTI que está montando esse evento, que vai durar durante essa semana aí. Esse é o primeiro Esse é o primeiro Suado, dos eventos, algo inovador, algo que a gente nunca tinha feito. Ainda veio o desafio e, poxa, os temas são legais. As pessoas que vão nos visitar aí já começou muito bem, e se você vê ali, só melhora, só continua a qualidade dos profissionais, né? Muito obrigado, Jacó, muito obrigado à equipe, muito obrigado a você que está assistindo, e espero que nos acompanhe aí no decorrer da semana. Legal. Lembrando que temos mais eventos, coisas muito boas para vir, né? E aqui eu me despeço, agradeço a todos, agradeço a você que está nos assistindo e convido para ficar antenado nos nossos próximos eventos. Um grande abraço e fiquem em paz.